Falar em concordar, o Marco não concorda com as pesquisas eleitorais. Você é a favor das pesquisas? Você gosta desse tipo de abordagem? Não é questão de ser a favor. As pesquisas têm método, têm mostragem, têm metodologia. As pesquisas são sérias. São necessárias? Não, se são necessárias ou não, eu não entro no mérito. Eu acredito, inclusive, que pesquisas eleitorais, em dados momentos da campanha eleitoral, elas não são nem pertinentes, né? Porque acabam influenciando o eleitor a votar em X, em Y, em Lula, em Bolsonaro, e acaba, inclusive, tirando todos os demais candidatos, os demais candidatos acabam sumindo da disputa. Então eu realmente acredito nesse sentido. Tá, eu vou trazer então uma pesquisa para os senhores. Uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República foi divulgada nesta quinta-feira e, de acordo com o levantamento Modal Mais, o presidente Jair Bolsonaro do PL lidera a disputa com 41,8% das intenções de voto, contra 35,7% de Lula do PT. Na pesquisa espontânea, Jair Bolsonaro também assume a liderança com 41,2% contra 36,9% de Lula. Na simulação do segundo turno, os dois aparecem tecnicamente empatados. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 5 e 6 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. Esse levantamento ele foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo BR 02618/2022. Marco Antônio. Olha, William, eu tenho um problema sério com relação às pesquisas, a maneira como elas são encomendadas, o perfil dos membros que participam ali dos institutos de pesquisa, o grupo ao qual pertencem alguns institutos, que nem o Datafolha, por exemplo. Então, isso sim, para mim, tira muita credibilidade. Por mais que você possa discutir métodos, os métodos também são imprecisos, também contêm muitas falhas. Alguns, inclusive, não têm a transparência necessária ou que deveria ser, né, aberta no ambiente eleitoral, que nem a gente está vendo. Então, é um problema que, para mim, ainda vai ser objeto de muita deliberação pós-período eleitoral desse ano, porque existe um grau de manipulação das pesquisas para com a opinião pública. Isso daí é evidente, dá para notar a instrumentalização do Instituto Datafolha, que pertence ao qual pertence, né? Revista Piauí, UOL, Agência Lupa e por aí vai. Então, é muito difícil você falar para mim, Marco, você desqualifica todos os institutos de uma só vez? Não, é que nem credibilidade. Cada um tem a sua credibilidade ou tenta construir a sua credibilidade para que as pessoas acreditem naquele instituto. Agora, o passado, repleto de erros, um histórico de erros, mais do que de acertos, para mim, diz muito mais sobre esses institutos. Leonardo o que eu acho é o que eu vejo nas ruas. E eu vejo nas ruas muito mais mobilização em prol do Bolsonaro do que o contrário. Mas em que ruas que você vê? Nos Jardins, no Leblon? Porque eu acho que você não está andando na cidade de Tiradentes, em Guaianazes, em Parelheiros, em Santo Amaro. Na Brasilândia você não deve estar andando. Eu ando, né? Eu não sou no centro. Acho que você não foi na Paulista. Então, acho que você não anda andando por esses lugares. Agora, erros históricos. Fake news. Mentira dita aqui ao ar, ao vivo, na Jovem Pan News. É mentira. Se você pegar todas as pesquisas eleitorais feitas para a presidente da República desde 2002, com 2 semanas de antecedência do primeiro turno, absolutamente nenhuma errou. Que é mais ou menos agora o período no qual nós estamos, né? Nenhuma pesquisa errou. Todas as pesquisas eleitorais, só um minutinho. Todas as pesquisas eleitorais, elas têm amostragem, tem método, são pesquisas científicas, são pesquisas registradas no TSE, são profissionais que devem ser respeitados, que realizam essas pesquisas. Então, essa acusação de parcialidade por parte dos institutos de pesquisa, você tem que provar. Porque o ônus da prova é seu, você que está acusando eles de mudarem, mexerem, fazerem conforme as suas conveniências. Isso é muito sério, Marco, isso é muito sério. Você sabe que as pesquisas eleitorais, elas nunca tiveram erro histórico e elas são sim feitas de forma científica, de forma embasada e com profissionais qualificados que realizam as pesquisas. Deixa eu só te explicar um negócio. É que nem você falou você cometeu um erro agora que não deu nem tempo de refutar, que foi da construção da jurisprudência ativista do Supremo, mas tudo bem, você ainda vai estudar isso talvez na grade curricular da faculdade, isso é normal, você ainda vai ver isso daí,
como que funciona, desde quando começou o ativismo judicial, a judicialização da política e a politização do judiciário, que são 3 fenômenos diferentes. Mas eu não vou entrar nesse mérito com você. Instituto de pesquisa, você não dá confiança, Leonardo, de baseada. Você não vai simplesmente confiar em todos, porque todos têm, aspas, critérios metodológicos. Você vai aferir em qual instituto você vai depositar mais ou menos confiança. É que nem advogado. Você não vai sair por aí confiando em advogado porque é advogado. Você vai no escritório da pessoa, às vezes por tradição, credibilidade, referência, o próprio currículo dele. Então, não dá para você falar para mim, Marco, confie em todos plenamente porque eles têm critério metodológico. A gente viu perguntas que foram feitas pelo Instituto Datafolha. A gente viu a agência Lupa deixando de fazer análise sobre fake news em período eleitoral que favoreçam liberais e conservadores. A gente vê a militância do Grupo Folha diária, rotineira, contra o Bolsonaro e contra conservadores. E daí, como o Instituto Datafolha faz parte desse complexo, eu estou falando que eu não confio. E eu nem falei da Modal Mais. Milhares ou milhões nas manifestações de ontem? Então, foi uma manifestação bastante bem sucedida. Teve, aparentemente, em todo o país, bateu o número de 1 milhão de pessoas. E eu não acredito, ao contrário também de outra fake news, outra mentira que foi dita aqui, nem o presidente Lula disse que todos os manifestantes são racistas, são fascistas, são criminosos. Bom, e eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso.